Boa tarde, meus amigos. Aqui quem vos fala é Diácono Marcelo, Igreja Brasil para Cristo em Caraguatatuba. Hoje, dia 27 de abril de 2020, numa maravilhosa tarde de segunda-feira, e eu vim aqui para trazer uma mensagem breve ao seu coração. O tema dessa mensagem chama-se sogros, isso mesmo, sogro e sogra. Talvez você nunca tenha ouvido falar uma mensagem que falava sobre sogro e sogra, ou tenha ouvido, mas da forma que eu vou falar, preste atenção que Deus vai falar no seu coração. A mensagem que eu vou trazer para você está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa passagem é uma passagem muito importante. Nós conhecemos a história de Noemi, uma mulher que tinha um esposo chamado Elimeleque. Ela tinha 2 filhos e seus 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas, chamado Orfa e chamado Ruth. Em determinado momento da sua vida, Noemi perdeu seu esposo, ficou viúva. E no mesmo instante ela perdeu os 2 filhos, ficando as suas 2 noras viúvas. Nós sabemos que Noemi chegou para as 2 noras e disse para elas: olha, vocês voltam para a sua terra, para a sua família, para a sua parentela, porque eu vou voltar para a terra dos meus familiares, porque lá talvez eu consiga alguma coisa para me sustentar. Mas eu não vou levar vocês porque eu não tenho condições de prometer nada. E vocês voltando para a terra dos seus parentes, para a sua família, lá com certeza vocês serão bem acolhidas e terão tudo de bom. Nesse momento, Orfa chegou para Noemi, a beijou e falou, foi embora para sua família, voltou para ela. Mas Ruth chegou e beijou Noemi e ficou com ela e disse: olha, aonde você colocar os teus pés, eu colocarei os meus, aonde você comeu, comerei, aonde você dormir, dormirei, o seu Deus será meu Deus. Em outras palavras, eu estou com você para o que der e vier, porque nos momentos de alegria você me ajudou e não vai ser agora que eu vou te abandonar. Essa passagem se estende, Noemi volta para a sua cidade, volta para a tua parentela, e lá chegando nós conhecemos a história, que Noemi, usado por Deus, incentiva a Ruth a colher trigo, e nessa colheita de trigo tem todo um desenrolar de uma história, que ela conhece Boaz, e Boaz a toma por esposa depois de toda uma circunstância. Casando com Ruth, ele tem um filho, e esse filho é o pai de Jessé, que é pai do rei Davi. E nós sabemos que Jesus Cristo é da raiz de Davi. É promessa para Davi que dele sairá o Salvador, do trono dele, da sua geração, será o Salvador. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas o que eu quero dizer com isso? O versículo 15 dessa passagem de Ruth fala exatamente a mensagem que eu quero. O versículo 15 diz: Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor que 7 filhos. Aqui está falando que as vizinhas de Noemi estão falando para ela que o Senhor abençoará, e que por amor à sua nora, ela será abençoada, porque a sua nora foi melhor para ela do que ela tivesse 7 filhos. Olha que coisa interessante, importante para a gente refletir. Talvez você tenha casado e a sua esposa não tenha pais. Talvez você tenha casado e o seu esposo não tenha pais. Você não tenha nem sogro nem sogra. Ou talvez você tenha sogro, mas não tenha sogra. Mas eu quero dizer para você que a importância de você respeitar o seu sogro e a sua sogra, principalmente a sua sogra, é muito importante, porque você não somente estará abençoando o seu sogro e a sua sogra, você será bem visto aos olhos das pessoas. Imagine as pessoas que moram à tua volta, teu vizinho e tudo mais, falar: olha, tá vendo lá, aquele moço, aquela moça casou, e ele é melhor para o sogro e para a sogra dela, mais do que se ele tivesse 7 filhos. Isso é mais importante, mais precioso que a maior riqueza do mundo. Não tem o que pague uma maravilha dessa, de você ouvir que você é um genro e uma nora exemplar. Eu posso falar para você que quando eu era solteiro, eu tive namoradas. Eu tenho um filho, Daniel, e eu tive sogro e sogra que eram os avós dele. E depois que eu casei, hoje sou divorciado, mas quando eu casei, eu tive sogra e sogro também. Antes de eu casar, eu viajei 300, 400 quilômetros para conhecer o meu sogro, e pedi a mão da filha dele em casamento. Eu não abri mão disso, foi uma condicionante para eu casar,
eu chegar e pedir para ele, porque eu queria que ele autorizasse e abençoasse. Existiam momentos na minha vida, que eu não vou falar qual fase dessa vida, que eu tive sogra que foram muito ruins para mim. Me maltrataram, talvez me caluniaram, fizeram tudo para que meu relacionamento com as filhas dela não desse certo, mesmo eu sendo bom, mas eu nunca levantei a voz, eu nunca briguei, eu nunca disse um palavrão, eu nunca falei mal desse sogro, dessa sogra, nunca. Nunca vai parecer uma pessoa que fale, olha, você falou mal da mãe da sua esposa, da mãe da avó do seu filho, da mãe das suas namoradas, nunca vai aparecer. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz isso. Eu nunca falei mal, nunca denegri, mesmo elas não tendo a mesma consideração comigo. Por quê? Porque eu sei que não somente o Senhor está vendo as minhas atitudes perante a eles, mas também as pessoas que estão em volta. O maravilhoso é quando você está no relacionamento ou fora dele, que as pessoas olham e falam, nossa, aquela sogra não tratava ele bem, não tratava ela bem, mas ele era excepcional, ele nunca levantou a voz, nunca brigou, nunca xingou, e Deus se agrada e te abençoa com isso. É isso que temos que entender. E Ruth foi assim para Noemi, e Noemi foi honrada, uma mulher de fibra honrada. Então, independente se a sua sogra ela é prostituta, se ela não presta, se o seu sogro não presta, se ele é um cara uma pessoa mau caráter e tudo mais, respeite. Não brigue, não fale alto, não fale palavrão, não xingue, não contradiga. Sabe por quê? Porque o nosso juiz é Deus. É Ele que vai fazer a diferença. Mas o importante é que Deus veja que você é o excelente de um genro e o excelente de uma nora. Ele saberá dividir, fazer essa diferença, e o seu coração será acalentado por ele, e a sua mente, quando você estiver deitado no travesseiro à noite, você estará dormindo tranquilo, porque você sabe que você fez da sua sogra uma mãe, fez do seu sogro um pai, e você se colocou para ser um verdadeiro filho para o seu sogro e para a sua sogra. E isso é importante. Pedro amava a sua sogra, e quando o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, ele se alegrou ainda mais, e foi mais grato ainda. E Jesus curou porque sabia que a sogra de Pedro era uma bênção na vida de Pedro. Então essa passagem que eu tenho para deixar para você: ame e respeite o seu sogro e sua sogra, independente do que eles falem para você. Se eles fazem coisas ruins para você, engula seco, vá orar, mas respeite, não abra a boca, não fale palavrão, não xingue, porque Deus está no céu e Ele será o divisor de águas. Essa é a palavra: ame sua sogra e ame seu sogro se você tem, independente se você for casado ou noivo. Meu nome é Diácono Marcelo, Igreja Brasil para Cristo, Caraguatatuba. Minha página da internet é www.facebook.com/mpalavraamiga. Um beijo no seu coração, te amo em Cristo Jesus. E se você não tem uma sogra, quando tiver, respeite e leve no braço, porque ela é a mãe da sua esposa e do seu esposo. Respeite. E quando você tiver a nora também, e um genro, sogra que está me ouvindo, respeite também e cuide dele como se fosse seu filho. Deus te ama, Deus te cuida, Deus te quer bem, e você será sempre vitorioso em Cristo Jesus. Eu te amo. Fica com Deus em Cristo Jesus, meu querido. Fica com Deus.